Olá, gente, tudo bom? Vamos falar de eletrodinâmica. Eu me chamo Elben Wagner e vamos dar início à eletrodinâmica. Primeiro, alguns conceitos básicos. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica que acontece numa direção preferencial do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Também temos um conceito mais simples. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica numa direção preferencial. Só isso. Carga elétrica. O que é a carga elétrica para nós? Para relembrar. É a propriedade inerente de determinadas partículas, como os prótons e os elétrons, que lhes proporciona a capacidade de interação. Agora, que interação? Atrativa ou repulsiva, dependendo dos sinais dos corpos que assim você coloca próximos uns dos outros. Isso de natureza elétrica. Elétrons livres. Quem são os elétrons livres? São aqueles mais afastados do núcleo atômico e, assim, mantendo com ele uma fraca ligação. Daí a sua liberdade de movimento para com os outros átomos ao seu redor. Vamos embora. Bora dar uma visualizar. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Aqui temos aqui o nosso modelo atômico, tá bom? Olha aqui o modelo atômico. Temos um núcleo formado de prótons e nêutrons. E aqui, se movimentando na eletrosfera, temos os elétrons. Aqui é o mesmo átomo, só que estamos visualizando de lado. Núcleo atômico formado por prótons e nêutrons. Lembrando que os prótons foi convencionado que eles têm a carga positiva, tem sinal positivo. E os elétrons que estão girando ao redor do núcleo têm o sinal negativo, tem a carga negativa. Temos aqui um fio condutor, que nós utilizamos aqui para fazer as ligações dos equipamentos eletrônicos, da televisão, do videogame, do ventilador, e assim diversos outros equipamentos. E também fazer a ligação elétrica da nossa residência e também dos prédios públicos. Vamos supor aqui, gente, que vou pegar esse fiozinho aqui, ó, vou pegar aqui este fio azul e vou ampliar ele aqui neste lado milhões de vezes para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo dentro dele. E assim a gente possa entender quem são os elétrons livres. Eu disse para você em outro momento que os elétrons livres são os elétrons que estão na última camada. Eles têm uma fraca ligação com o núcleo atômico. Com isso, eles podem se locomover, eles podem se deslocar de um átomo para outro com mais facilidade, já que eles estão mais afastados do núcleo atômico e com eles mantêm uma fraca ligação. Assim, eles podem se deslocar por dentro das fiações elétricas. Tá bom? Vamos aqui o exemplo. Eu tenho aqui a fiação elétrica. Aqui eu tenho o núcleo atômico dos átomos que compõem a configuração eletrônica das fiações elétricas. E eu tenho o movimentar dos elétrons livres, já que eles não estão presos ao núcleo atômico, estão mantendo com eles uma fraca ligação. Perceba comigo que os elétrons livres são aqueles que conseguem se deslocar por dentro das fiações. Tá bom? Esses são os elétrons livres. Antes de nós falarmos e darmos continuidade de falar de corrente elétrica, é necessário nós falarmos dos materiais que possam ser objeto de locomoção dos elétrons livres. Os elétrons eles passam por dentro das fiações, mas não são somente as fiações, são outros materiais também, e a gente vai falar um pouquinho disso. Letra A aqui, vamos falar dos condutores de primeira classe, também chamados de condutores metálicos ou sólidos. Pequeno conceito. Apresento ligação metálica que se caracterizam pela formação de uma nuvem eletrônica constituída pelos chamados elétrons livres. Exemplo de materiais sólidos que podem transmitir a corrente elétrica. Temos o ferro, o níquel, o cromo, o alumínio, a prata, o cobre e o ouro. Aqui temos um modelo atômico para nós, o núcleo formado de prótons e nêutrons. E aqui temos o que nós chamamos de nuvem eletrônica. Tá? É uma quantidade enorme de elétrons. Gente, porque os metais, de uma forma geral, os metais como o ferro, o níquel, o cromo, o alumínio, a prata, o cobre e o ouro, são excelentes condutores de eletricidade. Veja aqui que um pedacinho desse fio ampliado milhões de vezes
tá? Para que a gente possa enxergar melhor. Temos aqui de laranja, esses pontos laranja são os núcleos atômicos que formam a estrutura molecular do fio. E os pontinhos azul são os que nós chamamos de uma quantidade enorme de elétrons vagando dentro dessa estrutura. Por isso que os materiais, né, que são bons condutores, eles possuem na sua estrutura molecular uma quantidade enorme de elétrons, justamente para facilitar a condução da corrente elétrica. Existem outros materiais, como a madeira, que são chamados de isolantes elétricos. Por quê? Porque dentro dele não passa a corrente elétrica, né? Não tem a condução da corrente elétrica. E se você observar a estrutura molecular da madeira, está aqui de laranja, esses pontos laranja são os núcleos atômicos que formam a estrutura da madeira. Veja que dentro desse material aqui não temos os pontos azuis, que são a quantidade enorme de elétrons. Então, por isso, essa falta de elétron dentro deles, por essa escassez de elétron, eles não são bons condutores de corrente elétrica, tá? De energia elétrica. Agora vamos falar dos condutores de segunda classe, também chamados de condutores eletrolíticos ou líquidos. Gente, os líquidos de uma forma geral, eles não são bons condutores de eletricidade. Mas se você fornecer para o líquido uma condição necessária, uma condição ideal, eles podem conduzir a corrente elétrica. Um exemplo disso, eu tenho dois recipientes. Nesse recipiente, eu vou colocar dentro dele a sacarose, o açúcar que nós temos em casa. E neste outro recipiente, eu vou colocar dentro dele o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha que nós temos em casa. A água, por si só, ela não é boa condutora de eletricidade. Se você colocar aqui uma lâmpada para fazer ligação dentro da água e ver se ela vai ligar, geralmente ela não liga, tá bom? Porque você tem que criar uma condição necessária. Vamos embora. Aqui, a sacarose. Perceba comigo, quando eu jogo o açúcar dentro da água, eu tenho apenas moléculas de açúcar, de sacarose. E quando eu coloco, por exemplo, o cloreto de sódio na água, eu já não tenho somente o sódio e nem só o cloro, eu tenho os dois. A molécula de sal, ela é quebrada na água e eu tenho dentro dessa água aqui tanto íons positivos quanto íons negativos. Eu tenho o sódio como sendo íon positivo e tenho o cloro sendo íon negativo. Essa condição aqui, gente, é uma condição ideal para a movimentação de corrente elétrica. Essas partículas, tanto o íon positivo quanto o negativo, servem como ponte para que a corrente elétrica consiga passar por ele. Professor, e na água com açúcar? Por que não é boa condutora de eletricidade? Porque aqui a gente não tem um estabelecimento de íons, a gente só tem moléculas de açúcar. A gente tem que ter o íon positivo e o negativo para formar uma corrente elétrica. E aqui a gente não tem essa condição na sacarose. Aqui nós temos, gente, presta atenção aqui nessa figura. Temos aqui uma lâmpada. Temos um fio da lâmpada ligado no polo positivo de uma pilha. O outro está fazendo comunicação com a água. E na outra extremidade do recipiente, a fiação vai por polo negativo. Para esta lâmpada ligar, é necessário que este fio aqui ligue com o outro, tá bom? Mas não temos essa condição neste exemplo. Perceba comigo que neste exemplo aqui, a parte da fiação foi colocado na água, tá? E a gente precisa do estabelecimento de uma corrente elétrica aqui. Se eu colocar essas duas extremidades do fio na água, a lâmpada não liga, porque a água não é boa condutora de eletricidade. Agora, se eu jogar partículas de sal dentro da água, eu tenho a formação tanto de íons positivos quanto de íons negativos. O íon positivo e o íon negativo vão fazer uma movimentação dentro da água, estabelecendo uma corrente elétrica. Com isso, faz com que quando os íons comecem a se movimentar de um polo de outro da pilha aqui, tá? Desse nosso exemplo aqui da pilha, eles vão estabelecer uma corrente elétrica, fazendo com que essa lâmpada aqui ela ligue. Tudo bem até aí? Então vamos embora. Condutores de terceira classe ou condutores gasosos.
Gente, o gás, ele não é um bom condutor de eletricidade. Agora, se você fornecer uma condição necessária, isso pode acontecer. Vamos lá ao conceito de condutores de terceira classe? Em geral, um gás é isolante, porém, a ação de um forte campo elétrico pode ionizá-lo, formando como portadores de carga elétrica íons positivos e elétrons dentro desse material, dentro desse gás. Então está aqui as nossas lâmpadas fluorescentes que nós temos em casa, que elas são bem econômicas. Dentro destas lâmpadas aqui tem um gás, tem partículas de mercúrio. Por isso que não é aconselhável você o jovem estar quebrando essas lâmpadas para fazer cerol, né? Em algumas cidades, aqui como na minha cidade, o jovem costuma quebrar esta lâmpada para pilar, né, o vidro e fazer cerol, passar numa linha para empinar pipa. Não é aconselhável você fazer isso, porque dentro desta lâmpada tem partículas de mercúrio, e o mercúrio é um metal pesado e em contato com a pele, com o corpo humano, não é saudável, tá bom? Então, gente, dentro desta lâmpada tem um gás, tá bom? De mercúrio. E quando a corrente elétrica passa por dentro dela e consegue ionizar o gás, fazendo com que o gás passe eletricidade e faz com que a lâmpada ligue e ilumine a nossa casa, tá bom? Agora vamos falar de corrente elétrica. Eu tenho aqui um pequeno circuito, eu tenho a fiação elétrica, olha aqui, a fiação elétrica é necessário para estabelecimento de um circuito. Eu tenho um equipamento para passar eletricidade dentro dele e ele funcionar. Tenho uma pilha, ou também pode ser uma tomada residencial, que passa energia para o sistema funcionar, e nesse exemplo aqui é uma pilha. Então vamos embora. Vamos às características desse sistema aqui. Aqui eu tenho o que nós chamamos de circuito aberto. Mas por que o nome é chamado de circuito aberto? Porque perceba comigo que no lugar desta chave aqui, que pode ser um interruptor que nós temos em casa para ligar e desligar as lâmpadas da nossa casa, essa chave aqui está aberta, o circuito está aberto. Então, por esta razão de esse circuito aqui, essa chave não está fechada, é chamado de circuito aberto. Temos aqui uma pilha, tá? A pilha, deste lado aqui, deste polo, temos uma quantidade enorme de elétrons, tá? Por isso, isso aqui, esse polo aqui negativo é chamado de menor potencial. Potencial elétrico é a capacidade de agregação de elétrons. Aqui, já que temos uma quantidade enorme de elétrons, então é o menor potencial. É um lugar que já está cheio de elétron. Então, tem a menor capacidade de agregar elétron, porque já está lotado. Neste outro polo, deste outro lado aqui da pilha, que é o polo positivo, nós chamamos isso aqui de maior potencial. Gente, aqui tem pouco elétron. Então, se tem pouco elétron, tem um maior potencial, tem a maior capacidade de agregar, de buscar elétrons. Tudo bem? Para esse circuito funcionar, deixa eu te dizer aqui, é necessário que os elétrons que estão nesta extremidade passem pelo fio todinho e cheguem até o equipamento eletrônico. Ele vai passar por dentro do equipamento eletrônico, os elétrons vão passar aqui por dentro e vão chegar deste outro lado aqui. Aí eu tenho o sistema funcionando e a lâmpada vai ligar. Tudo bem? Tranquilos até aí? Nesta nossa situação, neste nosso exemplo, o circuito ele está aberto, ele não está funcionando. Então, os elétrons não vão passar pela fiação, ligar a lâmpada e chegar deste outro lado. Agora, percebe comigo uma coisa. Quando o sistema não está funcionando, os elétrons dentro da fiação elétrica eles estão vagando para todos os lados. Eles não têm um direcionamento, eles não têm um caminho a seguir. Eles estão livres. Tá bom? Neste momento, se você pegar na fiação elétrica, você não pega choque, porque não tem eletricidade no sistema. Agora, quando você liga essa chave bem aqui, olha como a chave já está fechada, tá? Quando você liga essa chave, nós chamamos isso de circuito fechado. Nesse circuito já tem a movimentação de elétrons por dentro da fiação. Perceba que quando os elétrons saírem do polo negativo, passarem pela fiação elétrica, tá aqui, ó, eles passando pela fiação elétrica,
passam por dentro do equipamento eletrônico. Assim o equipamento liga, ele funciona. Presta atenção, ó. Quando acontece a movimentação dos elétrons dentro do fio, o equipamento eletrônico começa a funcionar. E aí os elétrons passam pelo equipamento eletrônico e chegam deste outro lado aqui do polo da pilha. Isso aqui é o que nós chamamos de circuito fechado. E isso aqui para nós é o que nós chamamos de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica para nós? Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas ou dos portadores de cargas elétricas. Tudo bem? Percebe comigo que os elétrons estão indo juntos para uma única direção. Neste momento, quando os elétrons estão passando para uma única direção, para um único lugar, se você pegar na fiação elétrica, você pode pegar um choque. Então, vamos embora. Vamos continuar aqui falando de corrente elétrica. Temos aqui a corrente elétrica. Os elétrons saem do polo negativo, passam pela fiação elétrica e vão em direção ao polo positivo, o que nós chamamos de circuito fechado. Agora, professor, tem como eu determinar a quantidade de corrente elétrica que passa por um circuito, que passa por uma fiação? Sim, nós temos como calcular a quantidade de elétrons que passam nessa fiação. Vamos usar para isso esta fórmula bem aqui, ó. Essa fórmula revela para nós a corrente elétrica que passa no sistema. Eu tenho, o que vai ser corrente elétrica para nós? Corrente elétrica vai ser simbolizada pela letra I, de intensidade de corrente elétrica. Tudo bem? Então, intensidade de corrente elétrica vai ser igual à quantidade de carga que passa por dentro da fiação em um determinado tempo. Percebe comigo aqui que cada elétron possui uma quantidade de energia. Então, eu posso dizer, a grosso modo, quanto vai ser essa quantidade de energia que vai passar por esta fiação, deste lado aqui, vai chegar neste outro lado em um determinado tempo. Pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo. Mas para nós aqui na corrente elétrica, geralmente é o segundo, tá? Que é utilizado a representação a letra S. O elétron se movimenta rápido por dentro dessas fiações. Por isso que o padrão utilizado para o tempo aqui é o segundo, que fica mais adequado para ele, que é rápido. Tudo bem? Tranquilos até aí? Agora vamos falar o seguinte, vamos falar do sentido da corrente elétrica. Nós temos... lembrando, gente, tá? Essa outra equação aqui, nós podemos usar também para determinar a corrente elétrica. Eu não vou dar tanta ênfase nas equações, porque o nosso intuito, na verdade, não é as fórmulas. As fórmulas a gente vai usar, a gente vai manusear, a gente vai aprender nos cálculos. Mas eu estou dizendo para você que dá sim para calcular a quantidade de corrente elétrica dentro das fiações. Dá para determinar a quantidade de elétrons que passam por dentro da fiação em determinado tempo, minuto, segundo ou hora. Tá? E para isso vamos usar essas equações no nosso cálculo. Só quero dizer para você que existe equação para isso. Tá? Agora vamos continuar aqui a explicação do nosso conteúdo. Percebe comigo aqui que os elétrons eles estão indo da direita para a esquerda. Tudo bem até aí? Os elétrons estão se movimentando dentro da fiação elétrica da direita para a esquerda. Esse é o que nós chamamos de sentido real da corrente elétrica, porque corrente elétrica é o movimento dos elétrons dentro do fio. Neste caso aqui é para a esquerda. Mas, quando você pegar os livros de física, as questões de física, presta bem atenção, que na maioria das vezes ele vai perguntar para você qual é o sentido da corrente elétrica. E esse sentido que ele está mencionando para você é o sentido convencional, que foi estabelecido, foi colocado desta forma. Tá bom? Ele não vai fazer a pergunta para você do sentido real, só se ele falar qual o sentido real da corrente elétrica. Mas na maioria das questões de física, ele não faz essa pergunta. Ele quer saber qual é o sentido da corrente elétrica. Então, presta atenção aqui para você não errar. Vai ser colocado para nós sempre o sentido convencional. Antigamente, acreditava-se que quem passava por dentro da fiação elétrica não eram os elétrons, eram os prótons. E os prótons se movimentam ao contrário dos elétrons, tá? Os prótons se movimentam nessa direção aqui, tá bom? Eu tenho
o polo positivo, os prótons saem do polo positivo e vão em direção ao polo negativo. Isso que eles acreditavam na época. Só que depois, né, com pequenas observações, pequenos estudos, sabemos que, na verdade, são os elétrons que são menores, têm maior quantidade, que saem do polo negativo e vão em direção ao polo positivo, tá bom? Mas, para não perder todo esse raciocínio, não perder todo... Porque, na verdade, quando eles começaram a observar isso, não vai fazer diferença alguma nas equações de física, nos cálculos de física, o sentido da corrente elétrica, tá? Então, por isso que vai continuar o sentido convencional, tá bom? Apesar de nós percebermos que, na verdade, os elétrons eles saem do polo negativo e vão em direção ao polo positivo. Mas, para efeito didático, o sentido da corrente elétrica vai ser esse aqui, tá? Perdão, vamos voltar aqui. O sentido da corrente elétrica para nós vai ser esse aqui que está colocado aqui, tá? De vermelho. É dessa forma que a gente vai aprender. Exemplo, bora colocar aqui um exemplo aqui para nós. Eu tenho aqui uma fiação elétrica, tá? Para ver se você aprendeu. O sentido da corrente elétrica é oposto ao movimento dos elétrons. Grava isso. O sentido da corrente elétrica nas fiações elétricas é ao contrário do movimento do elétron. Exemplo, você pegou uma questão de física, ele coloca lá para você, tem-se a fiação elétrica colocada na figura a seguir. Aí você vê esta figura aqui, que os elétrons estão dentro da fiação elétrica se movimentando para cima. Se o autor perguntasse, com essa figura que eu coloquei para você, qual é o sentido da corrente elétrica, você vai colocar assim, ó, o sentido da corrente elétrica é para baixo. Professor, mas o elétron não está indo para cima? Por que eu não posso colocar para cima? Porque eu falei para você que foi convencionado que é dessa forma, tá bom? Então, a gente vai colocar como foi convencionado. Se você tem uma figura que os elétrons estão indo para cima e o autor perguntar para você qual é o sentido da corrente elétrica nesta fiação, você vai colocar para baixo. Vamos lá, último reforço aqui que eu vou colocar para você. Eu tenho aqui a fiação elétrica e eu tenho o movimento dos elétrons dentro da fiação elétrica. Está aqui o elétron se movimentando aqui para a direita, né? Diagonal superior. Se o autor perguntasse para você, conforme a figura abaixo, qual é o sentido da corrente elétrica? Você vai colocar, se os elétrons estão indo aqui para cima, para a direita, então eu vou colocar aqui para baixo. E esse é o sentido da corrente elétrica, oposto ao movimento dos elétrons. Tudo bem até aí? Então, grava isso, que corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica é ao contrário ao sentido da movimentação dos elétrons. Grava isso. Unidades submúltiplos. Gente, quando você terminar de fazer o cálculo da corrente elétrica, qual é a unidade que você vai colocar? Você vai colocar a letra A de ampere. Mas temos alguns submúltiplos. Nós temos o miliampere. O que é o miliampere? 10 a menos 3 amperes. 10 elevado a menos 3 amperes. Temos também o microampere. Como é que simboliza ele? Está aqui, ó. Como é que isso fica a sua expressão? 10 elevado a menos 6 amperes. Temos aqui um NA, que é o nanoampere. Como é que se representa em forma de número? O nanoampere é 10 elevado a menos 9 amperes. Gente, eu só estou te mostrando que existem alguns submúltiplos. Quando você terminar o seu cálculo de corrente elétrica, você pode colocar alguns submúltiplos. E isso aqui nós vamos aprender nos cálculos, para colocar tudo no momento certo. Mas fique sabendo que temos o ampere, o miliampere, microampere e nanoampere. É isso que eu quero que você saiba. Nos cálculos a gente vai aprender isso muito melhor. Representação gráfica. Podemos representar matematicamente ou graficamente a corrente elétrica, tá? Matematicamente, dentro da parte gráfica da matemática, podemos representar a corrente elétrica através de um gráfico.
A corrente elétrica pode ser representada graficamente. Aqui nesse eixo aqui nós temos a corrente elétrica e neste outro eixo aqui na horizontal nós temos o tempo. A corrente elétrica em detrimento do tempo, em função do tempo. Tá? Se nós calcularmos a área da figura que ficou desenhada aqui, se nós calcularmos a área dessa figura aqui, nós vamos encontrar a quantidade de energia do sistema. Tá? Gente, podemos representar graficamente a corrente elétrica. Saiba disso. Tá aqui, ó. Tudo bem? Os cálculos a gente vai deixar para fazer na parte dos cálculos mesmo. Nas atividades de cálculo a gente vai aprendendo a fazer tudo direitinho. Mas saiba que dá para representar graficamente a corrente elétrica através de gráficos matemáticos. Tipo de corrente. Corrente elétrica, gente, não é tudo igual. Nós temos a corrente contínua, CC, e a corrente alternada. Vamos falar primeiramente da corrente contínua. O que é a corrente contínua? É aquela que se mantém constante, que mantém a sua intensidade constante no decorrer do tempo. Exemplo de equipamentos, dispositivos que mantêm a corrente constante no decorrer do tempo. Tá? Temos as pilhas, as baterias de celular, as baterias de automóveis. Tudo isso aqui são exemplos de corrente contínua. É que o valor não muda com o passar do tempo. Esse aqui é o gráfico da corrente contínua. Nós temos aqui, neste eixo vertical, a corrente elétrica e neste eixo horizontal, o tempo. E com o passar do tempo, percebe comigo aqui, ó, com o passar do tempo, o gráfico é uma reta, ou seja, a corrente elétrica ela se mantém. Se aqui vale 3 amperes, é 3 amperes com 1 minuto de tempo e depois de 10 minutos de tempo também continua sendo 3 amperes. A corrente elétrica ela não muda seu valor com o passar do tempo. Isso é que nós chamamos de corrente contínua. Corrente alternada. O que é a corrente alternada? CA, corrente alternada. Vamos ao conceito. É aquela que varia senoidalmente sua intensidade no decorrer do tempo. Exemplo, a nossa tomada residencial. A nossa tomada residencial é um exemplo de corrente alternada. Gente, por que alternada? Porque com o passar do tempo ele muda seu valor. Olha aqui, no eixo vertical temos o valor da corrente elétrica, no eixo horizontal o tempo que se passa. Percebe comigo que a corrente, com o passar do tempo, ela aumenta, depois ela vai diminuindo, depois, com o passar do tempo, ela aumenta de novo, depois ela diminui e assim vai embora, tá bom? Ela tem uma oscilação, mas essa oscilação, se for pouca e passa nas tomadas residenciais, ela não prejudica os equipamentos, tá bom? Agora, se a oscilação for muito grande e prejudicar o equipamento eletrônico, aí sim, já é outra coisa. E se no caso o equipamento queimou, a gente tem toda uma prova, né, contra-prova, para mostrar que foi o pico, né, foi a variação muito alta de eletricidade que queimou o equipamento, a gente pode, de repente, solicitar que a empresa responsável pelo fornecimento de eletricidade da sua cidade, ele possa se responsabilizar pelo equipamento queimado. Mas de efeito didático, a variação é pouca, tá bom, gente? E não vai queimar o seu equipamento, que foi projetado para isso. Então, a oscilação da corrente alternada, ela não prejudica o equipamento. Não pode ser muito, tá bom? Para prejudicar o equipamento. Efeitos da corrente elétrica. Gente, a corrente elétrica tem vários efeitos, tá? Na verdade, são 5 efeitos. E a gente vai ver cada um deles, tá? Primeiro efeito da corrente elétrica é o efeito Joule. O que seria o efeito Joule? É a conversão da energia elétrica em energia térmica. Gente, todo equipamento eletrônico, ele esquenta. Se você tem, por exemplo, um rádio, tá aqui o rádio, tá? Se você liga ele na tomada, com o passar do tempo, se você deixar passar meia hora com o rádio funcionando, você percebe que ele começa a esquentar. Esse esquentar do rádio, tá, é natural. Todo equipamento eletrônico ele esquenta. Por quê? Porque a movimentação dos elétrons dentro do fio gera calor. Vamos lá? Vamos explicar aqui. Eu tenho aqui um fio elétrico, está aqui um fio elétrico. Eu tenho aqui um fio elétrico, presta atenção, fio elétrico. Eu tenho aqui os átomos, né, que compõem a estrutura molecular do fio elétrico. E quando você liga o fio elétrico na tomada, os elétrons vão passar por dentro dele, vão
os elétrons vão se atritar com o núcleo atômico que tem na formação molecular deste fio, e esse atrito, quando os elétrons passarem por dentro dessa fiação, vai gerar calor. Por isso que todo equipamento eletrônico ele esquenta, ou esquenta muito ou esquenta pouco, mas todo equipamento esquenta. E por que ele esquenta? Porque quando os elétrons passam por dentro da fiação elétrica, eles se atritam, eles se encostam em outras moléculas que formam um fio, e com isso, com esse atrito todo, o fio gradativamente, com o passar do tempo, ele vai gerando calor, ele vai esquentando, tá bom? Presta atenção de novo, ó. Quando os elétrons começam a se movimentar, eles vão atritando nas outras moléculas que formam um fio, e isso gera calor. É o que nós chamamos de efeito Joule. Agora temos equipamentos que foram criados para esquentar, tá bom? Exemplo de alguns equipamentos que são criados para esquentar e outros que o calor ele é útil. Exemplo, eu tenho o aquecedor. O aquecedor é um equipamento que ele é feito para esquentar, principalmente em cidades de clima frio, tá? Onde neva e coisas do gênero. Aí é necessário o aquecedor para aquecer as pessoas. A chapinha de cabelo é um equipamento feito para aquecer, e ele é utilizado no cabelo das mulheres, que é para deixá-las bonitas e elegantes. O secador de cabelo também é outro equipamento muito utilizado pelas mulheres, os homens usam também, mas é muito utilizado pelas mulheres. É um equipamento feito realmente para esquentar, para secar o cabelo quando ele está molhado e coisas do gênero. A lâmpada incandescente. Essa lâmpada acho que nem vende mais, tá bom, gente? Mas era uma lâmpada que foi muito utilizada. E ela não é muito econômica, porque para ela funcionar, dentro dela tem um filamento. Esse filamento aqui, para funcionar, precisa de eletricidade. E essa eletricidade passa por dentro disso, fazendo com que o fio fique muito quente, e esse calor gera a luminosidade. Aqui, para funcionar, é o calor que gera a luminosidade. Por isso que não é muito econômico. Hoje, as lâmpadas nem precisam de tanta energia para iluminar. Gente, tudo bem até aí? Efeito Joule, a corrente elétrica, ela gera calor, tá bom? Efeito químico da corrente elétrica. Vamos ao conceito. Esse efeito resulta de um fenômeno eletromolecular, sendo objeto de estudo da eletroquímica. O aproveitamento do efeito químico se dá, por exemplo, nas pilhas, na eletrólise, como também na cromação, cobreação e niquelação de objetos. Gente, vamos embora. Efeito químico. Aqui nas pilhas e baterias, dentro dele tem uma pasta química, né? Tem alguns elementos químicos que geram eletricidade. É o elemento químico, a energia química, sendo transformada em energia elétrica. É um efeito químico. Outro exemplo aqui é quando eu falei para você que a água ela não é uma boa condutora de eletricidade. Mas se você colocar dentro da água algumas moléculas de sal, por exemplo, né, o cloreto de sódio, você gera uma condição necessária e assim a lâmpada ela liga. A água passa a conduzir a eletricidade. Também é um efeito químico aqui. Outro processo é de prateação e cobreação dos materiais. Gente, nós temos uma moeda de prata e uma moeda de cobre. Como é que o cara consegue colocar prata em cima desse metal e como é que o cara consegue colocar uma camada de cobre nesse metal? Vamos lá, vamos entender como funciona esse processo de cobreação. Eu tenho aqui uma barra de prata e eu tenho uma barra de cobre. Eu quero colocar uma camada de cobre em cima da prata. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ligar a barra de prata ao cabo de eletricidade no polo positivo. E vou ligar o cobre, tá, no polo negativo da eletricidade. Coloco esses dois materiais dentro de uma solução de sulfato de cobre, né? Eu coloco numa solução de sulfato de cobre. Quando eu ligar o sistema elétrico, o que vai acontecer? Eu vou induzir as moléculas de cobre a irem em direção à barra de prata. Então, quando eu ligo o sistema, as moléculas do cobre vão em direção à prata e vão começar a cobrir a prata, formando uma camada de cobre em cima da prata. É o que nós chamamos de cobreação do objeto ou prateação, tá? Tudo bem até aí?
Gente, um exemplo de prateação é a colher da sua casa. Perceba que a colher da sua casa, né? Tá aqui a colher, né? Um exemplo da colher, né? A colher da sua casa, ela é prateada. Esse prateamento não é uma tinta que colocaram na colher, porque senão, se você fosse comer ou se alimentar, quando você mordesse um pouquinho a colher, sairia a tinta na sua boca. Então, para isso não acontecer, eles fazem esse processo de prateação, que a prata fica grudado no metal e forma aquele metal da colher toda prateadinha, bonitinha, que não sai quando você coloca no fogo ou quando você limpa, tá bom? Não é tinta, tá? Foi uma prateação que fizeram, assim como eu coloquei no exemplo aqui da cobreação. Efeito luminoso, tá? Da corrente elétrica. Esse efeito também resulta de um fenômeno eletromolecular. A excitação eletrônica pode dar margem à emissão de radiação visível, tal como observamos nas lâmpadas fluorescentes. Gente, tá aqui a lâmpada fluorescente. Falei para você que dentro dela tem um gás de mercúrio, que é responsável, né? Quando a eletricidade passa pelo gás, sofre a ionização do gás e ele gera a luz visível que ilumina a nossa casa. Mas vamos entender melhor como isso acontece. Eu vou colocar aqui a lâmpada fluorescente, né? Eu tenho aqui o elétron que vai ser arremessado. Quando você liga a lâmpada na tomada, né, no polo positivo e negativo, esse start aqui, esse dispositivo, ele arremessa elétron, tá bom? Esse dispositivo ele arremessa elétron dentro da lâmpada. Dentro da lâmpada, eu falei para você que tem partículas de mercúrio, tem um gás dentro dela, tá? Que são partículas de mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, por isso que não é saudável você entrar em contato com ele, tá? A pele principalmente. E você pode prestar atenção que a lâmpada ela é branca. Você pega as lâmpadas fluorescentes, em sua essência elas são brancas. Esse branco, na verdade, aqui é um pó de fósforo que é colocado na lâmpada. Por isso ela é branquinha, tá? Dentro dela tem um pó de fósforo. E esse pó de fósforo fica todo aqui na extremidade do vidro, ao redor do vidro, tá? Por isso que você vê a coloração destas lâmpadas como sendo branca. O que acontece? Quando você liga a lâmpada na tomada, o elétron ele é arremessado por dentro da lâmpada. E quando ele é arremessado, ele pode se chocar, ele pode bater, ele pode se chocar na partícula de mercúrio. O mercúrio vai ficar energizado com o impacto, tá? E vai ficar energizado e vai emitir luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, se ele passa pela lâmpada que não tem o pó de fósforo, você não vai enxergar nada. Ele não vai iluminar a sua casa, porque não é visível. Mas agora, quando essa luz ultravioleta passa pelas partículas de fósforo, essas partículas de fósforo também vão ficar energizadas e vão emitir o que nós chamamos de luz visível, que é aquela luz que ilumina a nossa casa de fato, tá bom? É assim que acontece a lâmpada, é assim que ela funciona, tá? O elétron é arremessado, se choca com as partículas de mercúrio, o mercúrio fica energizado, ele emite luz ultravioleta, a luz ultravioleta ela se choca, né, com as partículas de fósforo e o fósforo emite a luz visível que ilumina a nossa casa. Tudo bem até aí? Esse é o efeito luminoso da corrente elétrica. Efeito magnético da corrente elétrica. Toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Eu coloco aqui, ó, se eu passar um cabo de eletricidade aqui próximo de uma bússola, vamos lembrar que é a bússola. Gente, aqui é a bússola. Nós sabemos que a bússola ela só aponta para o norte, tá? E neste exemplo aqui a bússola já está apontando para o norte. Quando você coloca um fio de eletricidade funcionando próximo da bússola, a agulha da bússola ela vai mudar de direção, ela vai ser deslocada, tá? Por quê? Porque ao redor do fio está passando um campo magnético que muda a trajetória da bússola, tá? Ao redor do fio, quando está funcionando, tem ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético ele muda o sentido da bússola, tá? Por isso que a bússola, quando a bússola está normal, ele aponta para o norte.
Mas quando você passa um fio elétrico próximo da bússola, a bússola se desloca, comprovando a existência de um campo elétrico ao redor do fio. Tá bom? Então não esquece que o efeito magnético sempre ocorre. Toda vez que um fio está funcionando, está passando corrente elétrica por dentro de uma fiação, existe um campo magnético ao redor do fio. Último efeito, que é o efeito fisiológico. Gente, o efeito fisiológico ocorre quando o corpo humano é atravessado por uma carga elétrica. Agora, se a carga for muito intensa, pode causar dano ao corpo humano. Esse dano ele varia conforme a quantidade de energia que passa por dentro dele. Infarto, queimaduras, lesionar músculos e assim por diante. Exemplos aqui. Nós temos, se for 1 mA passando por dentro do corpo humano, pode ser sentida. Quando você, por exemplo, pega assim, não é para você fazer isso, tá? Você coloca, por exemplo, a língua numa bateria, daquelas baterias de brinquedo, né? A tua língua sente um azedinho, sente um tremozinho, aí você sente que tem corrente elétrica, mas não é para você fazer isso, tá bom? Não é para você fazer isso, não. Outro exemplo, quando passa 5 mA, você já sente uma pequena dor. Se você, por exemplo, sem querer, coloca o fio na tomada de 110 volts, né? Não é na 220, tá? É de 110 volts. Quando você coloca a mão, a sua mão treme um pouquinho. Quando você tem a mão que treme um pouquinho, você sente e você tira a mão. 10 mA causa uma contração involuntária dos músculos, tá? Quando você tem a sua mão, você vai colocar um exemplo aqui, tá? Eu tenho a fiação elétrica, tá? Tá aqui a fiação elétrica. Se você colocar a mão aberta na fiação elétrica e a eletricidade for grande, tá? Quando você coloca a mão no fio, é aí que fica perigoso, tá, gente? Quando a fiação tem alta tensão, você sem querer colocar a mão no fio, o que acontece? A musculatura da tua mão, ela se contrai. Você contrai seu músculo involuntariamente, ou seja, a tua mão se fecha sem a tua permissão. Então você acaba segurando o fio. Você quer soltar o fio, mas você não consegue sair de lá. Por quê? Porque nesse sentido, quando a corrente elétrica é muito grande e você colocou a mão no fio e a sua mão fecha, a corrente elétrica ela meio que conseguiu fechar a tua mão. Houve uma contração muscular involuntária, você não consegue controlar mais a sua mão, você não consegue mais abrir a sua mão. A corrente elétrica está correndo pelo teu corpo e ela tomou conta do teu sistema nervoso. Às vezes você toca num cabo de alta tensão, a pessoa quer sair de lá, só que ela fica presa, ela não consegue, porque houve o que nós chamamos de uma contração involuntária dos músculos. Então a pessoa não tem mais o controle sobre a musculatura do corpo, ela quer sair de lá, mas ela não consegue, tá bom? É isso que acontece quando você pega em fios de alta tensão. Isso pode causar queimadura, pode causar infarto e, logicamente, causar a morte da pessoa. Gente, são vários os efeitos da corrente elétrica, depende da intensidade que passa pelo teu corpo. Então, cuidado quando você lidar com a corrente elétrica. Gente, vamos ficar por aqui. Em outro momento a gente vai falar, tá, sobre potência, custo e consumo, tá bom? Forte abraço. Ok, gente. Vamos lá, vamos falar agora de potência elétrica. Eu me chamo Elben Wagner. Vamos dar continuidade ao assunto de eletrodinâmica, tá? Paramos em potência elétrica. Vamos primeiramente ao conceito. São dois conceitos que eu vou apresentar para você. Primeiro conceito, potência elétrica representada pela letra P maiúscula é a medida do consumo dos aparelhos eletrônicos. Gente, qualquer equipamento que você compra, na caixa do equipamento e no manual do equipamento está escrito o valor que ele consome, é a potência. 30 watts, 60, 40, 50, pode ser também kilowatt, tá bom? Que é a medida que ele consome. Quando você liga o equipamento na tomada, é aquele valor que ele vai consumindo com o passar do tempo. Mas também temos o segundo conceito de potência. Potência é a quantidade de energia liberada em certo intervalo de tempo. Quando você liga o equipamento na tomada, vai ser liberado para aquele equipamento uma certa quantidade de energia e conforme vai passando o tempo, você tem um consumo daquele equipamento no decorrer dos dias ou do tempo em si. Gente, potência para nós
Quando você tem um pequeno sistema, presta atenção, um pequeno sistema, você liga o sistema, eu tenho aqui alguns fios, né, um fio de cobre, eu tenho aqui um exemplo de uma tomada residencial de 3 furos, eu tenho uma entrada de energia, uma saída de energia, né? Aí eu ligo aqui o sistema, presta atenção que a quantidade de carga vai passar pela fiação, passa pelo equipamento, o equipamento liga e sai pela outra extremidade do fio. Esse terceiro fio aqui é um fio de segurança, é o fio terra que fica ligado ao solo. Quando tiver um pico de eletricidade, um aumento de eletricidade na tua casa, essa quantidade extra que pode causar algum dano, né, vai diretamente para o solo, se tiver o sistema devidamente ligado, tá, gente? Então, o que será a potência para nós? A potência é a quantidade de energia, a quantidade de carga que passa pelo equipamento em um determinado tempo. Potência para nós, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcularmos. Potência é dado em W, que nós chamamos de watt ou watt, tá bom? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular o consumo dos aparelhos eletrônicos de forma natural, tá bom? Consumo, representada pela letra CN, consumo, é o quanto o aparelho consumiu de eletricidade, de energia, durante certo tempo de uso. O consumo é justamente a quantidade de eletricidade, de energia que o seu equipamento ou os seus equipamentos consumiram durante um certo intervalo de tempo. Eu tenho aqui uma equação CN igual potência, P de potência, ΔT é o tempo que você deixou o equipamento ligado na tomada, por hora, por minuto, por segundo, tá bom? Mas preferencialmente quando a gente for fazer os cálculos é em hora, porque boa parte das companhias de eletricidade no Brasil, eles adotam o padrão como sendo hora de consumo, e número de dias que você ligou esse equipamento, né? Por exemplo, uma televisão, você assistiu hoje televisão, amanhã de repente você vai assistir de novo, depois de amanhã você vai assistir um filme. Então, N é o número de dias que você ligou o equipamento. Uma pequena observação aqui para nós, tá? A potência, se a potência estiver em watt, nós precisamos transformar para kilowatt para poder achar o valor exato de consumo do equipamento. Então, o que a gente vai fazer? Se a potência estiver em watt, só em W, watt, vamos adicionar a este número 10 elevado a menos 3K. E já está transformado. A gente joga na nossa equação aqui em cima e a gente acha o valor do consumo do equipamento, de energia. Exemplo. Eu tenho um equipamento, por exemplo, um ferro de passar roupa ou um aquecedor, tá? Que a potência dele é de 800 watts. Mas para nós jogarmos aqui na fórmula e encontrarmos o valor exato de quanto o equipamento consumiu durante 2 horas de tempo que ele estava funcionando, a gente precisa transformar esse 800 watts em 800 kW. Como é que a gente vai converter isso aqui para kilowatt? A gente vai fazer dessa maneira. Isso aqui é um truque, tá bom, gente? Uma dica, um truque. A potência vai ser, você coloca o 800, adiciona 10 elevado a menos 3K. E o W já estava aqui. Então vai ficar 800 vezes 10 elevado a menos 3 kW. Ou 0,8 kW. Pronto, já está transformado. A gente joga na equação e encontra o valor. Gente, eu só estou dando uma ideia inicial. Fique tranquilo que durante nossos exercícios a gente vai fazer tudo com calma e vou relembrar você de tudo isso. Eu só quero dizer que para calcular o consumo, né, de uso de eletricidade da sua casa, a gente tem essa equação do consumo para usar. E é mais ou menos por aí que a gente vai fazer o cálculo. Tá bom? Vamos embora. Custo. Custo para nós será o CT. CT vai ser custo. Custo é quanto você terá que pagar pelo uso da eletricidade em determinado intervalo de tempo. 20 dias, 10 dias, 1 hora, 2 horas. Tá? Geralmente a empresa manda a conta para sua casa depois de 30 dias. Então vamos embora. Consumo CT é igual P de potência do equipamento ou dos equipamentos. ΔT intervalo de tempo, é o tempo que você deixou o equipamento na tomada por 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, exemplo. N é o número de dias que você usou o equipamento e V é o valor que a empresa cobra de você.
Isso varia, tá, gente? Esse valor geralmente é 20 centavos, 25 centavos, 40 centavos, 60 centavos, 70 centavos. Depende da localidade, depende do período também, porque tem certas cidades que tem negócio de que você paga mais caro quando é no verão, quando é no inverno é mais barato. Então, isso vai variar, tá bom? A observação aqui é a mesma. Se a potência não estiver em kilowatt, aqui, exemplo, ó, 800 watts, não está em kilowatt. Nós precisamos converter para colocar na fórmula e encontrar o valor exato. Essa transformação é necessária porque as empresas e as concessionárias de energia elétrica, elas geralmente cobram em kilowatt pelo uso da eletricidade, por quilo, não pelo watt. Por isso que a gente precisa fazer essa conversão, tá bom? Boa parte dos equipamentos já estão convertidos. Quando você vê a caixa dele, no manual dele, está lá escrito tudo bonitinho. Mas alguns equipamentos não estão, então a gente vai precisar fazer esse cálculo caso não esteja, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para transformar de watt para kilowatt? A gente repete o valor da potência, 800, repete o 800, adiciona 10 a menos 3K. Pronto, já está transformado. 800 vezes 10 a menos 3 kW, ou 0,8 kW. Tudo bem até aí? Então, gente, vamos embora. Equipamentos de medição de eletricidade. Gente, esses equipamentos aqui, geralmente tem na nossa casa. E algumas casas, algumas residências, algumas regiões do Brasil, esse equipamento é mais moderno, é um display digital, parece relógio. E em outros, como na minha cidade, o relógio é assim. Aparece um número aqui normal e conforme esse reloginho vai passando, esse número vai aumentando, tá? O cara que trabalha para a empresa de eletricidade, no início do mês ele olha esse equipamento na frente da tua casa e no final do mês ele olha de novo. Aí ele coloca numa máquina e a máquina faz o cálculo lá de quanto você vai pagar pelo uso da eletricidade. Em algumas outras regiões é mais moderno. Não precisa dessa pessoa, desse trabalhador ir nas casas, ir nas residências para fazer essa leitura. Já é tudo automático. Mas vamos embora. Vamos lá. O intuito aqui é aprender como fazer a leitura do relógio. No início do mês, você olhou para esse relógio na frente da tua casa, esses números que estão bem aqui. E você viu, por exemplo, o número de 1100. Tudo bem, você anota 1100. Depois de 30 dias, tá? Você vai lá no relógio, olha de novo e está lá 1800. Aumentou para 1800 o número que aparece na frente do relógio. O que você vai fazer? Você vai pegar 1900, subtrair de 1100, que foi o início de mês e final de mês. O valor que você vai encontrar neste exemplo aqui é 800 kWh. O que a gente vai fazer? Uma regra de 3 simples. Se 1 kWh vale 40 centavos, exemplo, na tua região estão cobrando 40 centavos pelo kWh. Aí eu vou fazer 800 kWh vai valer X. Faço uma regra de 3 simples aqui e encontro o valor de 320. Pronto, é assim que ele faz para achar o cálculo e você vai pagar de eletricidade. Lógico que está faltando colocar a taxa de iluminação pública, geralmente é R$ 2, R$ 3, R$ 4, varia de cidade para cidade. Está faltando colocar os impostos, né? Está faltando colocar o desconto, que algumas cidades dão desconto, outras não, né? Tem a bandeira 1, bandeira 2 também que está faltando adicionar, mas é mais ou menos assim que a gente faz o cálculo, tá bom? Para efeito didático, para efeito de sala de aula, é assim que a gente vai fazer o cálculo seco, cálculo assim, sem esses impostos aí, tá bom? Gente, a minha preocupação é que você entenda que é preciso fazer esses cálculos quando a gente tem um relógio na frente da nossa casa, caso a gente precise fazer, tá bom? Claro, que logicamente nas atividades a gente vai parar com calma, vai fazer tudo com calma, vai resolver tudo numa boa. Isso aqui só é um exemplo que eu estou dando para você como você deve fazer a leitura do relógio, tá bom? Espero que você tenha entendido e quando for nas nossas aulas de cálculo a gente vai fazer esse reforço, tudo com calma novamente. Gente, forte abraço.